Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Evangelista Sérgio, nesta tarde, nesta noite, nesta oportunidade, trazendo para você a nossa segunda aula deste segundo trimestre da classe de adulto, tema a qual nós estamos estudando, que é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Hoje, na lição de número 2, estudaremos o tema o novo nascimento. O novo nascimento. Texto bíblico, para que você possa acompanhar a sua leitura, se encontra no livro de João, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 9 e o versículo 16. João, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 9 e o versículo de número 16, para que você possa fazer a sua leitura. Texto áureo da lição: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecado. Jesus, ele veio, ele se fez carne, nós vimos isso na lição de número 1, e o Verbo se tornou em carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio para remir ou libertar o homem do pecado. Jesus, ele fez-se em carne, habitou no meio de nós, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos conhecer a natureza de Deus, ver o poder transformador de Jesus e do que o Evangelho faz na vida do ser humano. Então nós vamos ver na lição de número 2, Jesus agora em um de seus encontros, após agora nós observarmos o trabalhar de Deus para o ser humano ou para a raça humana, porque ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é imedível, essa tal maneira ela é incalculável, essa tal maneira ela é incompreensível, essa tal maneira nós não podemos conseguir chegar a um denominador, porque Jesus, a palavra do Senhor está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, tão grande, tão maravilhoso, tão superior, que ele foi capaz de dar o seu filho, de enviar o seu filho para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós vamos ver João no capítulo 14, escrevendo, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho para que o ser humano chegue-se a Deus. Não tem outro caminho para que a humanidade possa conseguir a salvação. Não tem outro caminho para que a humanidade chegue ao céu. Nós vemos, entendemos e ouvimos que todos querem ir para o céu. Todo ser humano, quando ele morre, na maioria ou 99% das vezes você vai dizer que Deus receba em um bom lugar, que Deus o tenha em um bom lugar, que Deus o coloque em um bom lugar. Deixa eu já te abrir uma brecha, E a minha aula ela é diferente de algumas que a gente vê, não questão de melhor, Nós vamos ver algumas aulas ensinando como você trabalhar a lição. Não, a minha aula já é a lição, eu já passo para você aquilo que a lição vai estar mostrando. Então nós vamos ver que algumas pessoas, ou todo ser humano, toda a raça humana, quando ele morre, alguém vai dizer que Deus o tenha em um bom lugar, que Deus o coloque em um bom lugar, que Deus o receba em seus braços. Deus só vai receber, Deus só vai colocar se eu confessá-lo como Salvador da minha vida.
Nós vamos ver isso na lição, né? O trabalhar de Deus na vida do homem. É por isso que nós vamos ver, e a lição vai nos falar de regeneração, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, de abandono do pecado. Não tem como o ser humano viver na prática do pecado, não tem como o ser humano viver na prática daquilo que não agrada a Deus, e Deus ainda o colocar em um bom lugar, Deus ainda o abrir as portas do céu. O céu não é para todos, o céu não é para qualquer um, o céu é para aqueles que escolheram servir a Deus, se abandonar do pecado, se revestir, né, da graça e misericórdia de Deus e viver uma vida de plenitude, de abandono, de renúncia a cada dia. Ninguém chega ao céu se não for através da renúncia, e ninguém chega ao céu se não for através de Cristo Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra forma. A forma é conhecer a Jesus, entender que Ele é o Salvador das nossas vidas e que só Ele tem poder para regenerar o pecador e transformá-lo, né, em um homem, em uma mulher preparados para morar no céu. Então, o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, é uma mudança radical. Aquele que nasce de novo, aquele que é transformado pela palavra, aquele que é mudado pela palavra, e eu citei isto na aula de número 1, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu é transformado, Zaqueu é mudado, Zaqueu agora é um novo homem, Zaqueu agora é uma nova pessoa, e o próprio Jesus vai dizer: hoje veio salvação à tua casa. Então, o novo nascimento, ele vai trazer para o homem uma regeneração, uma nova criatura, um novo ser transformado, abandonando o pecado a cada dia. Não é que nós não somos pecadores. A Bíblia diz que se nós dissemos que não temos pecado, já estamos mentindo. E se eu minto, eu já estou pecando. Então nós somos falhos, nós somos pecadores, suscetíveis ao pecado, mas diferentemente nós precisamos reconhecer que somos carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e que a cada dia eu preciso subir um degrau. A salvação, ela é conquistada dia após dia. Um novo nascimento vai trazer para mim e para você um entendimento de que agora eu preciso ser uma nova pessoa, agora eu preciso ser uma nova criatura, agora eu preciso ser um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. As práticas pecaminosas, o pecado não pode mais fazer parte da vida do novo nascido em Cristo Jesus, daquele que nasceu de novo, daquele que se transformou em um novo homem, em uma nova mulher. O novo nascimento vai trazer uma forma mudada, uma forma de mudança radical na vida do ser humano. É uma mudança radical, é a palavra que está dizendo. Não é continuar da mesma maneira, não é continuar do mesmo jeito. Nós estamos vivendo tempos, evangelhos que estão sendo pregados, né, que se diz evangelho, me perdoe a expressão, mas um evangelho que está sendo pregado hoje que não traz renúncia, que não traz mudança, que não traz um novo nascimento na vida do homem, não se vê uma nova transformação. Ele continua com os mesmos hábitos do mundo, ele continua com as mesmas vestes, ele continua com os mesmos hábitos, ele continua com a mesma vida que ele tinha lá no mundo. Ele quer continuar dentro da igreja, e ainda tem lideranças que diz que não precisa abandonar, não precisa. Hoje nós vivemos o evangelho, e não é o evangelho
evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho que está sendo pregado. O evangelho que está sendo pregado de que o homem pode aceitar Jesus e ele pode continuar na fornicação, ele pode continuar na bebedeira, ele pode continuar na idolatria, ele pode continuar no vício da bebida, ele não precisa abandonar os seus vícios. Isso não é evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de João, que João vem pregando: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus vem dizendo: arrependei, que é chegado o reino dos céus. E João ainda vai mais além: arrependei-vos, raça de víboras. Aleluia. Porque o novo nascimento, o evangelho de Jesus, ele é renúncia. O evangelho de Jesus é abandono de pecado, é abandono da velha criatura e se revestindo de um novo homem. Então é biblicamente uma transformação radical na vida do ser humano. Amém? O tópico de número 1. E nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo: a regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, o novo nascimento. Percebemos a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Não é o homem quem faz, não é o homem que convence. A minha obrigação, a obrigação de você que prega, a obrigação de você que leva o evangelho é pregar o evangelho. Convencer o homem é papel, é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo que vai transformar o homem em uma nova criatura. O nosso dever é pregar. O nosso dever é levar a palavra, as boas novas, àqueles que estão nas trevas, que vivem nas trevas. Então nós vamos ver que com uma única ação do Espírito Santo, adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar experiências da regeneração. Isso vai nos mostrar, e a Bíblia vai nos trazer para nós, João mostrando claramente o diálogo de Jesus para com Nicodemos. Após Jesus agora, no capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, ao qual nós lemos, né? Nós vamos ver aí falando sobre Jesus, João, trazendo sobre Jesus a história, a vida, né? Mas nós vamos chegar agora no capítulo de número 3, após Jesus agora operar o milagre nas bodas, na festa de Canaã do casamento. Após Jesus operar esse milagre, a Bíblia diz que Jesus agora é conhecido. Jesus agora está sendo conhecido em toda a sua localidade ali. Jesus, para nós, Jesus agora está famoso por realizar o milagre. Pessoas estão falando, estão comentando do milagre que foi feito através de Jesus Cristo. E o que nós vamos ver com isso? Que quando isto acontece, imaginamos o alvoroço que está acontecendo ali em Jerusalém, né? Em Belém. E nós vamos ver agora Nicodemos procurando ter com Jesus. Nicodemos agora vai até Jesus para conversar, para dialogar. Entenda que depois disso tudo acontecer, Nicodemos agora vai procurar. Nicodemos está entendendo quem é Jesus. Nicodemos agora vai ter um diálogo, só que Nicodemos tem um problema. Nicodemos, por um meio termo, e eu quero pensar desta maneira, por um pouco de tempo, Nicodemos, ele quer ter um encontro particular com Jesus, ele não quer que ninguém saiba, ele não quer que ninguém veja, né? E o que isso vai acontecer? Vai trazer para Nicodemos uma expectativa, uma curiosidade de saber quem era Jesus, ou e quem era este homem que operava sinais e maravilhas, que fez milagres, né? Nicodemos vai aparecer na história bíblica ou no contexto de João, capítulo de número 3, após, né, a conhecida
em Jerusalém, devido ao milagre que Jesus fez em transformar água em vinho. Nós vamos ver a sua fama se espalhando, nós vamos ver a sua fama correndo. Só que Nicodemos, junto com os seus colegas fariseus, né, ele agora vai se separar para ver quem é Jesus. E assim Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Nicodemos vai procurar Jesus e vai questionar sobre os seus ensinamentos. E Nicodemos era estudado, Nicodemos conhecia das leis, Nicodemos não era qualquer um, só que Nicodemos agora vai procurar o mestre e saber que ensinamento é esse que o Senhor está ensinando. Que ensinamentos são esses que o Senhor vem trazendo e que eu não conheço? Eu imagino de Jesus no diálogo com Nicodemos, e Nicodemos dizendo: eu não conheço isso, eu nunca ouvi falar disso, né? Só que Nicodemos agora vai sentar com o mestre, vai ouvir do mestre aquilo que ele precisava ouvir, né, de Jesus, e isso vai trazer uma revelação profunda para Nicodemos. E Jesus vai dizer: Nicodemos, né, é preciso nascer de novo para chegar ao reino dos Deus, para entrar no reino de Deus, para conhecer o reino de Deus. Não é o estudo que você tem, não é os diplomas que você tem, porque tem muita gente hoje baseada em diploma. Tem muita gente hoje baseada nos seus estudos, né, teológicos, tá com a Bíblia, fala bonito, prega bonito, só que o mesmo Jesus vem alertando sobre esses tais. O mesmo Jesus vem falando sobre eles, né? Afastai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Então não é o diploma, não é o anel, não é o bacharelado, não é o falar bonito, mas é o conhecimento, é uma intimidade com Jesus. João capítulo 7, versículo 46 e 52 vai nos mostrar sobre isso. O Novo Testamento não afirma, mas a tradição histórica cristã diz que Nicodemos foi batizado depois por Pedro e João, em função de sua exposição em favor de Cristo e dos apóstolos. Nicodemos sofreu perseguições e provações das castas sacerdotal que havia em Jerusalém. Então Nicodemos vai também padecer. Nicodemos também vai sofrer perseguições por aceitar o evangelho, por se batizar, por se transformar em um novo homem, trazendo para ele agora um novo nascimento. Sabe o que é interessante, irmãos? É que nós vivemos e o evangelho que nós temos hoje, que é pregado hoje em muitos púlpitos, em muitos altares, como eu falei no início, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem confronto, um evangelho que não traz mudança e também um evangelho que não traz perseguição. Eu já falei em algumas das aulas minhas passadas, a igreja ela não foi chamada para ser ovacionada, a igreja ela não foi chamada para ser aplaudida, a igreja ela não foi chamada para ser amada pelo mundo, mas odiada. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós, que sereis odiados, perseguidos pela minha palavra. Nós não queremos sofrer perseguições, queremos viver um evangelho a qual eu entro pobre e amanhã eu saio rico, um evangelho da prosperidade que está sendo pregado, que eu não preciso passar por luta, eu não aceitei Jesus para passar por nenhuma dificuldade. Aí eu volto e vou para a Bíblia e fico olhando os profetas, nós vamos olhar a igreja primitiva, nós vamos olhar os apóstolos perseguidos, torturados, decapitados, mortos, irmãos nossos em Cristo sendo jogados no Coliseu, indo para a forca, morrendo, sendo queimado vivo, mas não abandonou o evangelho, não abriu mão, e nós estamos abrindo mão de Jesus, abrindo mão do verdadeiro evangelho, porque não queremos passar por luta, não queremos passar por perseguições, não queremos ser confrontados
contra o nosso pecado. Não existe uma regeneração e uma mudança sem confronto, sem mudança. E Nicodemos vai entender. E no encontro com Jesus à noite, Nicodemos ouve Jesus, versículo de número 2. Nicodemos ouve Jesus. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Salvador. E este interessante também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era enviado de Deus. Nicodemos vai reconhecer a autoria, o nome de Jesus, o poder que Jesus estava exercendo, a majestade de Jesus. Ele vai perceber quem era, e no momento revelado pelas suas palavras, Nicodemos abre o coração para Jesus. Nicodemos entende quem estava ali com ele, quem estava assentado ali com ele, quem estava ensinando a ele sobre o novo nascimento, sobre a palavra de Deus. Queridos, precisamos ser regenerados, e só somos regenerados através do novo nascimento em Cristo Jesus. Não existe a regeneração, é um processo de mudança. A regeneração, ela é um processo de transformação do que era errado para o que é certo agora, do que estava ruim para o que está bom. Nós somos regenerados em Cristo Jesus, uma vez mortos em ofensas e pecados, nos deleites, na consubstância das nossas próprias vontades. Agora não vivemos mais a vontade do nosso corpo, não fazemos mais as vontades do nosso coração, não andamos mais pela nossa vontade, mas pela vontade do Espírito Santo que habita em nós, pela vontade de Deus que habita em nós, pela vontade daquele que nos guia e que nos traz um novo entendimento junto à palavra de Deus. O diálogo de Jesus com Nicodemos, a partir do versículo de número 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Como que pode, já eu sendo velho, nascer de novo? Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Jesus está falando Nicodemos, é nascer da água e do Espírito, é uma nova vida agora em Cristo, é uma nova vida agora através do sangue de Jesus, é uma nova vida agora no novo evangelho, um evangelho de renúncia, um evangelho de transformação. Aparecem dentro disto aqui da água e do Espírito, que aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então, nós precisamos entender, e nós somos chamados para isso, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. O dom sobrenatural de Deus para conosco, do céu, para participar do reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Quer participar do reino de Deus? Precisamos nascer de novo. Quer participar da glória de Deus? Precisamos nascer de novo.
quer entrar no céu, é preciso nascer de novo, é preciso abandonar o pecado, é preciso rejeitar o pecado, é preciso abandonar as nossas próprias vontades, é preciso ter uma transformação radical de vida. Ninguém que conhece o Evangelho, ninguém que aceita Jesus, pode continuar da mesma maneira que vivia. Aonde Jesus entra, e a Bíblia vai nos dar esse respaldo, que aonde Jesus chega, aonde Jesus passa, aonde Jesus está, transformação acontece, milagres acontecem, mudança de vida acontece. Aquele que era drogado não se droga mais, aquele que era um ex-presidiário, agora ele é pregador do Evangelho, aquela que vivia no centro de prostituição, vendendo o seu corpo, agora ela é uma santa, uma missionária, uma profetisa, uma santa mulher de Deus. Aquele que vivia na fornicação, no adultério, agora ele é um santo homem de Deus, porque abandonou o pecado, é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que é loucura a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para muitos. Muitos não compreendem, muitos não entendem. Como é que tu era assim e agora você é desse jeito? Como é que você era dessa maneira e agora você é desta forma? Você agora é um ex, porque o que nós vamos ouvir é: você agora é um ex isso, você agora é um ex aquilo. Justamente aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ele agora é um ex-traficante, ele agora é um ex-drogado. Eu quero profetizar através dessa aula para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Talvez você está me assistindo e tem um filho, tem uma filha, tem um marido, tem uma esposa, tem alguém na família que está envolvido com a droga, está envolvida com o alcoolismo, está envolvida com o adultério, está envolvida com a prostituição. Deus é ex, porque Deus vai e Deus resgata, Deus transforma, Deus muda e Deus faz um milagre acontecer, porque Ele é Deus e quando Ele chega, ninguém permanece da mesma maneira. Ninguém continua da mesma maneira por causa da regeneração, por causa da transformação que o Espírito Santo faz na vida do homem. E muitos não vão entender, muitos não vão compreender, muitos vão olhar para você: eu não consigo compreender, você era desse jeito e agora você é assim, você matava, agora você está trazendo vida através da palavra de Deus. Você matava, mas a matava quando servia ao diabo, quando servia ao mundo. Agora você está gerando vida através da palavra de Deus, em uma nova criatura, uma nova transformação. Aleluia! O novo nascimento é operado pela obra de regeneração. Não é por minha própria vontade, não é mérito meu, porque eu não sou capaz de nada, você não é capaz de nada, mas é o Espírito Santo que habita em nós agora, que através da regeneração vai trazer para nós um novo nascimento através da obra. A palavra regeneração tem origem no termo grego poligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Ou seja, novamente você é gerado, você nasce de novo, você agora vai em uma caminhada nova, você nasceu de novo. O velho homem é sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. Nós agora somos uma nova criatura regenerada, nascida de novo. Vamos começar um processo de transformação totalmente novo. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior e o ato divino, e a expressão do novo nascimento, que está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado,
passa a ser uma nova natureza, agora purificada, espiritualmente restaurada. Tiago capítulo 1, versículo 18 e 21. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o novo nascimento é mudança. O novo nascimento é transformação. O novo nascimento é abandono do pecado, é abandono da velha natureza, é abandono do velho homem para um novo ser, gerado e transformado em Cristo Jesus. O novo nascimento. E Jesus deixa bem claro, queridos: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, não é Deus. A Bíblia não diz que Deus se faz inimigo de ninguém, mas é aquele que ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando eu amo o mundo, quando eu dou valor às coisas do mundo, quando eu dou valor aos prazeres do mundo, às vontades do mundo, eu estou me constituindo inimigo de Deus. E ninguém que é inimigo de alguém vai querer essa pessoa por perto. Tem pessoas que dizem assim: fulano é meu inimigo, eu não quero nem ver ele. Se eu estou me constituindo inimigo de Deus, Deus que é santo, Deus que é soberano, Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. É o meu pecado, é a minha cobiça, é as minhas vontades carnais, é a minha promiscuidade, é o meu eu, é voltado para as coisas do mundo, é que vai fazer separação entre mim e Deus. Mas quando eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, regenerado, transformado, agora um novo ser, aí eu posso ter a certeza de entrar na glória, de entrar no reino de Deus, de estar com Ele naquele grande dia. Mas para isso eu preciso nascer de novo. Para isso eu preciso renovar a minha aliança com Jesus, renovar a minha fé em Jesus. Não é a fé no homem. Muita gente diz, hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo: eu estou afastado porque eu me decepcionei com o pastor tal, com fulano tal. Quem te decepcionou foi o homem, não foi Jesus. Quem te abandonou foi o homem, não foi Jesus. Eu vou sair da igreja por causa disso, não foi Jesus que causou nada. Nós somos decepcionados todos os dias pelo homem. O homem é falho, e quando eu olho para o homem, todo dia eu vou decepcionar com as ações dele, com as atitudes dele. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a vida que Jesus viveu, quando eu olho para a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi Ele que se fez maldito por mim, foi Ele que se fez pecador por mim. O pecado era meu, a cruz era para mim, mas Ele se colocou em meu lugar para que eu possa nascer de novo, ter uma nova oportunidade de vida, ter uma nova esperança de vida. E isso só acontece em Cristo Jesus. Isso só acontece através de Jesus. Não é através de Maria, não é através de João, não é através de Paulo, não é através de Pedro, não é através de nenhum pastor na atualidade. É só através de Cristo Jesus. Ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Timóteo, salvo engano, vai dizer: só há um mediador entre o homem e Deus, a saber, Cristo Jesus. É só Ele que pode mediar a mim e a você. É só Ele que pode interceder por mim e por você. É só Ele que tem poder e autoridade para advogar sobre a minha e sobre a tua causa. Aleluia! Só Ele tem poder para isso. E nós precisamos estar nele como raiz, como árvore frutífera. Nós precisamos estar enraizado nele. Nós precisamos estar nele. Aquele que está em mim ouve as minhas palavras e aguarda. Aquele que está em mim, frutos sairão, e sairão frutos bons. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Tem muita gente firmada no homem,
Tem muita gente se apoiando no homem. Quando o homem cai, ela cai junto. Mas quando você está firmado em Deus, quando você está firmado em Cristo, o homem pode te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te abandonar. Aleluia. A regeneração como obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva dele, a regeneração. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical no seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua esta obra regenerativa através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou para a palavra da verdade. Tiago 17, versículo 17 e 18. Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18. Então é obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva dele, não é do homem. O papel do homem é anunciar o evangelho. O papel do homem é falar do amor de Jesus. O papel do homem é levar a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo é que faz a regeneração. O Espírito Santo é que faz a transformação necessária. Mas há necessidade da regeneração do pecador. O pecador precisa entender que ele precisa ser regenerado. O pecador precisa entender que ele precisa ser transformado, que ele precisa de uma nova vida, que ele precisa de uma nova experiência e de uma nova oportunidade. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não pecou. Todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano é pecador. E não há um sequer. E destituídos foram da glória de Deus. O pecado fez separação. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro 3, 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Todos, sem exceção, necessitam ser regenerados. Todos, sem exceção, necessitam ser transformados. Todo ser humano precisa de uma transformação de vida. E a transformação de vida, ela só acontece em Cristo Jesus. O novo nascimento só vem a partir de Cristo Jesus. Só Ele tem poder de fazer a regeneração em nossas vidas. Outrora nós éramos entregues ao pecado. Outrora nós vivíamos em deleites no pecado, vivendo as concupiscências da nossa carne, alimentando o nosso pecado todo dia. Mas agora uma nova criatura em Cristo Jesus, ela se alimenta da palavra, ela se alimenta do Deus Todo-Poderoso, ela tem o Espírito Santo que vai regenerando ela a cada dia, não é da noite para o dia. Deixa eu te dizer isso aqui. Regeneração é um processo. Transformação é um processo. É radical, como a Bíblia nos ensina, sim, mas é gradativamente. A cada dia, o Espírito Santo vai fazendo em mim uma obra transformadora, que eu vou olhando para mim, que eu vou olhando para o mundo e vou dizendo: isto aqui não agrada a Deus, isso aqui não agrada ao Senhor.
Deus ele não tem prazer. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos sejam regenerados, que todos sejam transformados. Infelizmente, muitos não querem. Infelizmente, muitos não aceitam. Mas se você que está me ouvindo, você que está assistindo, você que quer uma transformação de vida, decida que queira abandonar o pecado. Eu não sei de onde você está me assistindo, eu não sei de qual localidade, de qual cidade, mas entregue a tua vida a Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele transformar, deixa Ele mudar. E eu não estou dizendo aqui que é mudar. O evangelho que eu estou falando aqui não é mudança de riqueza, não é você estar pobre hoje e rico amanhã, não é Deus falando que vai te dar chave de casa, chave de carro, que Deus... Não. O melhor de tudo isso é ter o nosso nome escrito no livro da vida, ser chamado de filho, ter uma casa nos esperando, um lar nos esperando. Ele deixa bem claro: eu vou para o meu Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar e voltarei. Ele voltará, ele virá buscar a sua igreja, ele buscará o seu povo. A cada dia Jesus tem voltado para muitos, muitos têm partido sem conhecer este amor transformador do Espírito Santo. Muitos têm partido desta terra sem conhecer o poder transformação, poder transformador de Deus na sua vida. Muitos têm partido sem conhecer a Jesus, porque não quis ou não deixou que a palavra transformasse ele. Mas neste momento, deixa o Espírito Santo fazer a obra de regeneração na tua vida. Deixa o Espírito Santo te transformar. Eu não estou dizendo que vai ser um mar de rosa. Eu não estou dizendo que você aceitar Jesus, os teus problemas, isso ficou, é um evangelho fracassado, de que você não vai ter problema, de que você não vai passar por luta, de que você não vai passar. Isso é um evangelho fracassado. O evangelho de Jesus Cristo é arrependimento, é transformação de vida e é esperança de ir morar no céu. É esperança de ir morar no céu. Os meios da obra regeneradora. Primeiro é a operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra regeneradora na sua vida. É o Espírito Santo que vai transformar. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo, né? Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como a alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Neste sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Ninguém começa e ninguém é transformado de fora para dentro. Ele é transformado de dentro para fora. Ele precisa querer aqui dentro. Ele precisa querer ser transformado. Ele precisa querer ter uma mudança de vida. E o Espírito Santo vai fazer isso, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A palavra de Deus, que é segundo meio de transformação, né? A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Paulo, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, semelhante em Tiago, nós lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18, portanto, o novo nascimento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso
ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem alguma tem poder de alcançar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. É a palavra que você está ouvindo neste momento. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus quem faz. Não é o homem, é o Espírito Santo, através da palavra, que vai trabalhar no meu e no teu coração para ter uma vida transformada e regenerada em Cristo Jesus. A vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos se alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade, a qual eu falei nessa história. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3 e 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lucas capítulo 7, versículo 30. Atos capítulo 7, versículo 51. Logo o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então tome a tua decisão. Talvez você que está me assistindo ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida. Volto e repito em todas as minhas aulas. Não estou falando da placa da igreja. Estou falando de servir a Jesus, de aceitar Jesus como Salvador. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele quem deu o seu sangue pelo pecador. Foi Ele que serviu, ali naquele momento, para que o meu e o teu pecado fosse perdoado. Foi Ele quem comprou a nossa dívida e pagou com alto preço. Então tome a tua decisão, sirva a Jesus, procure uma igreja mais próxima de você e aceite Jesus como Salvador da tua vida. Deixa Ele transformar, deixa Ele mudar, porque você tem uma alma, e esta alma nós vamos prestar conta a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais uma oportunidade de se achegar à presença dEle, de confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e que haja em você, que haja em mim também, a cada dia um novo nascimento, uma nova transformação de vida, uma nova regeneração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.